Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 32 minutos. Hoje é segunda-feira, 31 de agosto. Veja agora os destaques de hoje. Um flagrante de uma tentativa de fuga em massa em um presídio. Detentos escalam o muro, mas já a gente te conta por que não deu certo. Policial vai responder por morte e estupro do sobrinho. Ele havia forjado o suicídio do menino em 2016, mas a família nunca acreditou na versão contada pelo tio. Essa camisa é do Andrei. E eu uso sempre em momentos especiais, assim, que eu me sinto com ele, né? Dinheiro na conta. Beneficiários do Bolsa Família recebem hoje o auxílio emergencial e já tem data para o anúncio de novas parcelas. Dupla Grenal em alta e Internacional é líder do Brasileirão e o Grêmio tricampeão gaúcho. A pergunta, o que vale mais? Jogar bonito ou levantar taça? É polêmica. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde, já está no ar. Vamos à hora certinha, 11 horas e 38 minutos. Atenção para esse flagrante. Olha só essa imagem de uma tentativa de fuga em Sarandi, no norte do estado. Os presos vão para o canto e começam a pular. E tentam subir. E vão se segurando. Tem um que consegue o auxílio e é o que vai lá por cima. Inclusive passou por aquela cerca elétrica, não sei como é que conseguiu. Daqui a pouco a gente traz detalhes desta tentativa de fuga. Foi no final de semana que aconteceu no norte do estado. E você vai ver também o que será que o tempo nos reserva para o mês de setembro. Chuva? Frio? Calor? Esse é o clima do Rio Grande do Sul. Olha, a gente pode adiantar que esta imagem vai resumir o mês de setembro. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Daqui a pouco, então, a meteorologista Estael Cias vai desvendar o mistério. Agora parece um cãozinho meio doidinho, né? Um cãozinho maluquinho. Daqui a pouco, então provavelmente o tempo vai ser bem maluquinho também no mês de setembro. Daqui a pouco a gente vai desvendar o mistério. Logo depois do intervalo, que é muito rápido, e em seguida a gente vai até 1 da tarde com muita informação. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 44 minutos, e daqui a pouco você vai ver do policial. Ele vai responder por morte e estupro do sobrinho. Ele havia forjado o suicídio do menino lá em 2016. Mas a família nunca acreditou nessa versão contada pelo tio. Desde aquela época, a família já desconfiava. Daqui a pouco a gente traz os detalhes e as informações deste caso. Agora tem um recado importante para você. Eu vou falar da Salute. A Salute, que é nossa parceira aqui no SBT, é uma rede de cuidados com a saúde. Com 24 anos de experiência, a Salute existe para garantir a você alta qualidade em serviços médicos. A Salute não é plano de saúde, é solução e possui mais de 20 especialidades médicas e mais de 1.000 opções de exames. E para coroar esta parceria, a Salute traz uma promoção aqui para vocês. Os 20 primeiros a ligarem 3014 1111, dizendo que viram a promoção aqui no SBT, vão ganhar um baita de um desconto nos 3 primeiros meses de mensalidade. Ao se associarem, e aí vão pagar apenas R$ 35. Então ligue agora, 3014 1111. Lembrando, só os 20 primeiros a ligar vão ter esta barbada de pagar R$ 35 nos 3 primeiros meses. Atendendo de domingo a domingo, na Zona Norte, na Zona Sul e a partir de 1º de setembro, também no centro da cidade. Salute, sua saúde sempre em boas mãos. 11 horas e 45 minutos agora, faltando 15 para o meio-dia, é hora da gente falar de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha só, e o Grêmio é o melhor do Gauchão e o Inter é o melhor do Brasileirão. Glauco Paza, e vamos falar de polêmica também, não é verdade? Só isso, polêmica sempre tem, mas só isso, hein? O mês Farroupilha já começou, viu? Nós não terminamos agosto, mas faz de conta que já estamos em setembro. Mês Farroupilha, estamos dando de relho no resto do Brasil, né, André? Vitórias importantes, né? E aqui no Rio Grande do Sul... Quer dizer, nem tanto vitórias, mas tudo bem, depois a gente fala disso.
faz parte, né? É isso aí. Mas vamos começar aqui pelo nosso território gaúcho. Afinal de contas, o Grêmio é campeão gaúcho pela 39ª vez. Aliás, tá na moda lá pelos lados da arena. É tricolor, tricampeão, 39ª vez. 33 anos depois, o Grêmio conquista um tricampeonato do Gauchão, viu? E foi contra o Caxias. Tá aí a festa lá na arena, uma festa um tanto diferente, o novo normal, né? Sem torcida, enfim, no estádio, mas era o que tinha pro momento. O Grêmio perdeu. Não, você não tá maluco, não. Perdeu. Eu até quero falar com o Jeremias daqui a pouco, porque fica uma sensação meio esquisita, né? Cadê o Jeremias? Ô, André, diga. Ganhou, mas perdeu. Perdeu, mas ganhou. Entendeu ou não? Entendi, mas é difícil, né? Ô, e Jeremias. aí, né? E aí, o que vale, né? A grande questão. Bom dia, Jeremias Werneck. Essa é a pergunta. Jeremias está aí. Bom dia. E aí? Como é que estamos? O Grêmio Tudo bem? ganhou, mas merecidamente o título ou esse resultado de ontem manchou, hein, Jeremias? É um Grêmio campeão com um sorriso meio amarelo, né, Glauco e André? Ganha e efetivamente foi o melhor durante todo o campeonato, mas na final, nesse último jogo, a atuação do Grêmio ficou muito aquém, muito aquém. Me parece que o Grêmio sentou na vantagem e começou a assistir o Caxias, né? O Grêmio fez um gol cedo e todo mundo imaginava, bom, o Grêmio vai vir de novo atropelando e tal. Aí o Grêmio fez um gol e parou. Parou completamente. E no segundo tempo não é só o resultado, é a atuação, né, Glauco? O Grêmio foi dominado pelo Caxias e não reagiu. Não é só perder por 2-1, que às vezes, André, perde por 2-1, mas é uma bola perdida, é uma bola isolada e tal. Mas não. Aí, foi na sexta. Foi dominado pelo Caxias. Foi na sexta que vocês comentaram aqui, a gente falou também sobre a defasagem, né? A diferença que estava o preparo do Caxias para o Grêmio, né? Tanto é que o Glauco brincou comigo, quanto que ia dar, quem que ia ganhar e tal, enfim. E a gente sempre disse o mas, né? Sempre tem o mas. E olha só o resultado que foi, né? Pois é, mas a questão é a seguinte, né? O Grêmio já foi considerado o melhor futebol do Brasil. E aí chega e sofre pressão, nada contra o Caxias. Aliás, parabéns ao Caxias que enfrentou o Grêmio e ganhou 3 vezes nesse Campeonato Gaúcho. Isso mesmo, ganhou 3 vezes do Grêmio. Perdeu lá em Caxias e isso ajudou a determinar o resultado final do Gauchão, né? Mas o Grêmio jogou mal e essa é uma questão que ficou. Eu quero chamar a atenção aí porque o Renato, ele colocou uma pitada, uma pimenta e tanto na discussão. É jogar bem ou é ganhar? Fala aí, Renato. O que vale na final do Campeonato Estadual? Um futebol bonito ou título? O que vale futebol bonito ou título? Você responda, mande pra gente a sua resposta pro nosso Facebook. O que vale, afinal de contas, é jogar bem ou ganhar o título? Jeremias, o que vale? Olha, na final eu concordo com o Renato. Na final tem que ganhar, né? Agora, assim, com todo respeito e admiração ao Caxias e à torcida Grená e ao povo de Caxias do Sul, o Grêmio não pode chegar dentro do seu estádio, depois de vencer 2-0 em Caxias do Sul, o Grêmio tricampeão depois de 3 décadas, e ser dominado pelo Caxias, né? Esse é o ponto. O Grêmio ganhou, ótimo. O Grêmio jogou com a vantagem, o regulamento debaixo do braço, aquela história. Mas o Grêmio tem um grande sinal de alerta para o resto da temporada. O Grêmio não sai só dessa final com a taça, sai com essa mala cheia de sinal de ponto de exclamação. Atenção, atenção! O Grêmio precisa se ligar nisso. Ok, o Grêmio jogou contra o Inter 3 vezes e venceu o Inter nas 3 vezes no Campeonato Gaúcho. E hoje o Inter é líder do Campeonato Brasileiro. Os gremistas vão dizer, vocês não estão falando disso e tal. Ok, o Grêmio foi campeão gaúcho. Mas eu tenho certeza que todos os gremistas hoje estão pensando, fomos campeões, mas a gente não pode repetir o que a gente fez contra o Caxias. Se não estiver fazendo isso, André, aí vai perder e não vai ser só pro Caxias, não. E sobrou pro Renato, O que achou desse banho aí, hein, André? Esse banho tradicional da conquista de título... Não é todo dia, né? Que um espumante ali, né? Tinha ali, ó, mas tá só o resto tá com água mesmo. Não, tinha isotônico, tinha
água, tinha até umas coisas ali que não deu bem para ver o que era, se o pessoal já estava festejando com uma cervejinha de repente. O Matheus Henrique se atirou em cima da mesa, foi aquele negócio assim. E até botaram um cachecol no Renato. Me parece que é uma provocação ao Kudê, que tem aquele costume de usar, né, o seu cachecol, enfim, coisas de rivalidade, né, que não poderiam ficar fora de uma comemoração de título, né? 39 títulos estaduais, o Inter tem 45, o Grêmio vai diminuindo isso aí, né, ô Jeremias? Na rivalidade doméstica aqui vale também isso aí, né? Aí, a manta aí. A manta colocada ao estilo Kudê. Lembrando que o Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira contra o Sport aí pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o 12º. E como falou o Jeremias aí, atenção, né? Comemora ontem, a partir de hoje, ó, sabe aquilo? Abre o olho. Mas assim, Daqui a pouco a gente volta para falar do Internacional. Aliás, Inter que é líder. Sim, mas ele já era líder. Chegar à liderança é uma coisa. Manter a liderança, meu amigo, é bem mais complicado, viu? Daqui a pouco a gente fala, então, sobre este Inter líder, tá bom? E aí, Jeremias, só para finalizar? Não, quero dizer, crise. Tem crise no Beira-Rio, porque o Inter venceu e não subiu na tabela. Então daqui a pouco a gente volta a falar. Obrigado, Jeremias Werneck. Até daqui a pouco, Glauco Paza. Muito bem, 11h53. E atenção, a polícia terminou com uma festa de aniversário nesta madrugada em um motel aqui em Porto Alegre. Acreditem, 22 pessoas estavam ali se divertindo, inclusive com transmissão pelas redes sociais. E ainda por cima, e uma das coisas mais graves, afinal de contas, estamos falando em tempo de pandemia, 4 eram menores de idade. A colega Luciane Coleman, ela está neste momento em frente à 3ª Delegacia de Pronto Atendimento, aqui na Zona Norte da capital, e nos traz ao vivo outras informações, não é, Lu? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois nós estamos aqui em frente à 3ª DPPA, aqui na rua Comendador Tavares, porque é aqui onde está ainda estacionado um ônibus da Brigada Militar com os participantes desta festa, os maiores de idade. Vou pedir aqui para o Garavelo, cinegrafista, mostrar para vocês. Então, o que aconteceu, né, André? A festa, ela estava acontecendo num motel lá na Zona Norte, um motel que fica ali na Avenida Severo Dúlios, bem pertinho ali do aeroporto. E aí, por volta da 1h30 da manhã, 2 horas, houve uma transmissão, uma live pelo Facebook, e aí a Brigada Militar recebeu essa denúncia de que estava ocorrendo uma festa. Pois bem, a Brigada Militar foi até lá, fez a intervenção, dispersou a festa, mais de 20 pessoas então foram encaminhadas, né, pela Brigada Militar, primeiramente para o DECA, porque, como você disse, 4 eram menores de idade, 3 meninas e um menino. E André, esse menino tinha 13 anos e estava acompanhado pela mãe. Aí os maiores de idade, posteriormente, então, foram trazidos até aqui a 3ª DP, onde devem assinar um termo circunstanciado pela questão de terem promovido uma aglomeração, já que o decreto estadual, o decreto municipal proíbe esse tipo de evento, e também porque havia menores de idade e a Brigada Militar constatou a presença de bebidas alcoólicas, viu, André? Não havia drogas, mas havia bebida alcoólica, e a gente sabe que também é proibido, né, esse tipo de situação. Esses maiores de idade, então, estão aqui na frente da 3ª DPPA, estão aguardando, então, para fazer essa assinatura do termo circunstanciado e devem depois serem liberados. E, André, a gente estava pesquisando, né, no site desse motel que fica lá na Zona Norte, e não é um quarto, viu, qualquer, onde acontece esse tipo de festa. Né? É uma suíte, na verdade é uma suíte que eles chamam até de boate, viu? Tem pista de dança, tem bar, tem piscina, tem 2 quartos, é em torno de 300 metros quadrados, então cabe muita gente, né? E a informação é que havia em torno de 22 pessoas nessa festa, e aí incluindo então 4 menores de idade. A nossa produção entrou em contato com
à prefeitura para saber o que acontece também com o motel, afinal, Sim, em época também, de pandemia, exatamente, a gente não porque... pode estar organizando, né, esse tipo de festa, só que eles disseram que, primeiramente, a Brigada Militar precisa fazer o registro, né, encaminhar esse termo circunstanciado, essa denúncia, para então a prefeitura agir e os processos administrativos. Ó, André, nesse momento, eles estão se preparando aqui Esse é dos adultos, saírem aqui de frente da... Hein, Lu? Esse é dos adultos, tá? Eu conversei ali, André, com um brigadiano, um PM que estava ali acompanhando. Ele disse que primeiro foram lá no DECA, ainda de madrugada. Aí, claro, fazem toda a apresentação dos menores, chamam os pais e aí liberam os menores. E aí depois vieram para cá. Agora, então, meio-dia, eles estão sendo liberados. Vocês já estão um bom tempo, viu, André, aqui na terceira DPPA, fazendo aí essa... Diga. Lu, 11h57 agora, para quem está chegando agora, nós estamos mostrando imagens ao vivo na Zona Norte aqui de Porto Alegre. É um micro-ônibus que durante a madrugada tirou deste motel na Zona Norte da capital. Em seguida a gente vai ver o micro-ônibus que serviu, né, para os participantes desta festa aqui, ó, onde estavam todos sendo transportados de dentro desse micro-ônibus até a delegacia aí na Zona Norte. E tem um outro micro-ônibus onde estão os menores, é isso, Lu? Eram 4 menores que estavam participando da festa. Não, os menores de idade já foram... eles já foram liberados. Já foram liberados, isso, já foram liberados, okay. né, Lu, porque eles estavam lá no DECA. E a dúvida é por que... Ó, ali o pessoal. Por que tanta demora também, né? Tanta demora, porque isso aconteceu 1, 2 da manhã, aí chegando, será que são familiares que foram chamados? A gente tá... Sim, em alguns casos a gente conversou aqui, por exemplo, com um amigo, né, de um dos participantes da festa, ele estava ali aguardando. É um processo demorado aqui junto à delegacia para fazer o registro da ocorrência. É muita gente também, né, André? E agora o ônibus saindo, o micro-ônibus saindo. Ó, o ônibus saindo. O ônibus da Brigada Militar, onde estão esses participantes, os que estavam nesta festa, uma festa que tinha mais de 20 pessoas, incluindo 4 menores de idade, na Zona Norte da capital. O pessoal ainda jogando. Acabamos de tomar um banho aqui, viu, André? Acabamos de tomar um banho aqui. Deu para perceber. Mas que barbaridade. Não chegou em mim, chegou aqui no Cinegrafista. Inclusive, quando a gente chegou aqui, o pessoal não foi muito amistoso, não. A gente recebeu algumas vaias. Mas, enfim, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho e alertando as outras pessoas que daqui a pouco estão pensando em organizar festinhas. Não é o momento, né, André? Não é o momento de organizar festa, não. A gente está no meio de uma pandemia. Verdade. Então, para quem está chegando agora, 11h59, quase meio-dia, uma festinha nessa madrugada, inclusive com transmissão pelas redes sociais. Mostramos aí ao vivo o micro-ônibus, que a gente não sabe para onde foi, onde reunia todos esses adultos que estavam na festa. E tinha também pelo menos 4 adolescentes que estavam participando numa festinha neste motel que fica na Zona Norte de Porto Alegre. Provavelmente, né, o proprietário do motel em breve vai ser chamado pela polícia para prestar esclarecimentos. E o Glauco tem uma observação, né, Glauco? Olha, André, depois que eu vi essa cena aí, eu mais reforço o seguinte, ó, que seja o mico que eles estão pagando a maior punição. Porque eu acho que do ponto de vista de punição maior, não vai ter. Que a punição seja maior realmente o mico que eles estão pagando. De parar num camburão, de reagir assim à imprensa, que não tem culpa, mas muitas vezes leva a culpa de tudo, né? Que absurdo! Estamos na época de pandemia, fazer encontro, transmitir em live e ainda reagir dessa forma. Não, que mico, que vergonha. E te contar uma outra, Glauco. Não foi a única festa no final de semana. A gente, inclusive, está indo atrás de imagens, mas vale o comentário de uma festa que aconteceu em Sapiranga. A denúncia era de 50 pessoas participando. Aí a Brigada Militar foi lá para avisar que o pessoal não podia estar aglomerado. Aí o que fizeram? Partiram para cima da polícia. A Brigada Militar teve que usar armas, aquelas de choque, né, para conseguir controlar a situação. E 50 que é o que deu para ver, porque tem gente que diz que era muito mais gente participando dessa festinha. Quer dizer, é um momento de pandemia, né? Em tese não teria problema nenhum, obviamente não teria problema nenhum, uma festa num hotel, com exceção dos 4 adolescentes, que aí a gente parte para um outro tipo de crime também. E por isso está tudo sendo encaminhado para a delegacia de polícia. Lu, só para a gente finalizar nessa parte, eles saíram daí, sabe para onde que eles foram encaminhados? Para onde que foi
foi esse micro-ônibus? Não consegui, A André. gente vai ver agora. Eu só cheguei ali perto para falar com os PMs. Certo. E eles me disseram que já estava encerrando aqui essa fase da assinatura do termo circunstanciado e que os menores tinham ficado lá no DECA para então serem liberados. Certo. E aí agora, como todos foram junto com o Camburão, realmente agora eu vou tentar aqui fazer a apuração dessa informação. Daqui a pouco estão levando de volta, vão largar na frente do motel e agora cada um tome o rumo e certamente vai ter que responder depois por causa disso. Obrigado, Lu. Em seguida a gente volta a conversar. E olha só, atenção para este flagrante aqui, uma fuga num presídio no interior do estado. O Glauco Paza tem as informações do que aconteceu, porque foi todo mundo pro cantinho, hein, Glauco? Qual era a intenção dessa rapaziada aí, Glauco? É exercitar rapel, trabalhar como Homem-Aranha, tá vendo aí na imagem? Tô vendo quantas aranhas caíram também, hein? Nossa! Olha, foi no presídio de Carazinho. O flagrante foi feito ontem por volta das 4 horas da tarde. Dá para ver aí no canto do vídeo que homens estão escalando o muro interno do presídio, usando as grades das celas quando os agentes penitenciários perceberam e dispararam armas com balas de borracha contra os fujões. Dos 7 que estavam escalando, 6 não conseguiram fugir, mas um chegou até o telhado e depois foi até a rua. O Giovanni Costa Dias, é o nome dele, foi resgatado por um carro que estava esperando. Até agora ele não foi encontrado e ele estava preso por homicídio e porte de arma. Agora, será que volta para a cadeia, André? Pois é, não sabe onde é que ele está. Vamos mostrar ali, Glauco, porque ele é o único que conseguiu passar por cima, inclusive por cima da cerca elétrica. Olha só, o grupo começa a se aproximar, eles começam aqui um tentando ajudar o outro. Aqui também, ó, tem uns que tentam se segurar nas grades. E esses dois aqui, um chega a perder o sapato e os dois caem. Mas aqui no canto, ó, eles começam a auxiliar esse que conseguiu fugir, ó. Tá ele subindo aqui, auxiliado por outros 2, 3. Ele se gruda aí, ó. Ele pega agora a parte da cerca elétrica, que eu não sei se ela estava ligada, mas me parece que sim, pela dificuldade que ele tem e que ele chega a se atirar, ó. E aí já tem tiro, né? Lembrando. E ali já tem bala tiro. De borracha. Tanto é que o pessoal que estava aqui na parte de baixo já deu um jeito de se esconder rapidamente, né? E aí, então, esse conseguiu fugir e do lado de fora já tinha um esperando. Agora, será que a intenção era em massa mesmo? Ou boa parte se empolgou ao perceber que um estava fugindo, né? Porque tinha um carro só para esperar o que conseguiu fugir, né, Glauco? Não, pelas informações que a gente tem, não tinha outros carros lá dando proteção a eles. Não há essa né? informação. E pelo menos 10 detentos aí se mobilizando para fugir. Agora, como é que esse carro estava lá fora, hein, André? Como é que ele sabia que ia ter isso aí? Como é que eles se comunicam, André? Me responde. Mas tu tens dúvida? Tu tens dúvida? Pois é. É uma coisa incrível, né? Os telefones celulares que, infelizmente, além de funcionarem, eles têm, né, os telefones celulares, né, com acesso livre nos presídios aqui no Rio Grande do Sul. É incrível como não se conseguiu bloquear telefone celular dentro dos presídios, que é um custo, parece que até já teve um investimento nesse sentido, mas não se conseguiu. E, infelizmente, ainda... Agora, nós, nessa época de pandemia, Glauco, pelo que sei, as visitas estão muito restritas, não é verdade? Exatamente. Nos presídios aqui no estado. Então, como que eles estavam com esses celulares? Porque isso foi durante uma revista, né? Foi durante uma revista. Mas isso carece de uma boa investigação, né? Afinal de contas, como eles tinham aparelhos, se é que eles tinham guardado esses aparelhos antes, se eles estavam usando agora somente esses aparelhos... Eis a questão. Mas está aí o registro, aconteceu ontem às 4 da tarde em Sarandi, que fica no norte do estado. Era tentar aí uma fuga em grupo, mas apenas um conseguiu, aquele que está lá em cima, esse conseguiu fugir e ainda está sendo procurado pela polícia. E os outros começaram a ficar desesperados com os tiros, né, Cláudio? Começaram a ficar desesperados, assustados e correram. Mas também vão responder, porque eles chegaram quase que às vias de fato, né? Quase que conseguiram escapar. Foram e confirmando até só, a pontinha. André, Oi. Confirmando só, é Sarandi realmente, ali no começo eu li Carazinho, mas não, é Sarandi, tá certo que você falou, norte do estado, exatamente. Isso aí. Muito bem, até daqui a pouco o Glauco Paza, 12:05. Agora prestem atenção nesta história chocante. Vocês vão lembrar deste caso, já faz 4 anos. A morte de um menino de 12 anos de idade. Chegou a ser tratada como suicídio, mas, olha, a família não conseguiu compreender muito bem como sendo suicídio.
E outras pessoas também, né? Uma criança. E depois de quase 4 anos, a justiça aceitou que um policial militar fosse acusado por estuprar e matar o sobrinho. O colega Lucas Abate, em home office, né, em teletrabalho, vai nos trazer detalhes desta investigação. E o Lucas vem acompanhando desde o início esse caso. E o Lucas tem outros detalhes para a gente, não é mesmo? Lucas Abate, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Já é mais de um ano acompanhando esse caso. Antes mesmo de ser revelado, já estava em contato com a família e com o Ministério Público também para ver o desdobramento dessa situação. Pois agora, uma novidade. O tenente Jefferson Omiro Lopes Goulart, tio desse menino, já respondia pelo homicídio qualificado e agora vai também responder pelo crime de estupro de vulnerável. Na tese do Ministério Público, que agora foi aceita na totalidade pelo Tribunal de Justiça, já num recurso no 2º grau, o tenente, o tio, matou o menino para esconder um abuso e depois simulou o suicídio para tentar passar impune para esse crime. Isso, André, aconteceu em novembro de 2016 e, de fato, teria passado impune se não fosse a insistência da mãe do Andrei, que desde então nunca se conformou com essa situação, uma hipótese de suicídio, e desde então lutou, foi junto às autoridades, junto à imprensa, para conseguir provar o contrário. Vamos ouvir o que disse a Kátia. Nós não podíamos deixar a imagem daquela criança alegre, aquela criança feliz, um adolescente, como qualquer outra criança. Ele não era diferente de nenhuma outra criança, mas ele era meu filho. Então, para mim, ele sempre foi, sempre vai ser especial. E eu sempre lutei para provar que o Andrei não ia cometer suicídio. Ele não tinha motivos para cometer um suicídio. Alguém teve um motivo. Meu irmão, sim, teve motivo para matar o Andrei. Que imagina coisa só, chocante, André. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 12 anos tinha esse menino, quando aí veio, né, a história de que ele teria se suicidado, teria se matado, tirado a própria vida. Mas ninguém aceitou aquilo muito bem, não, né, Lucas? André, imagina só que complicado para uma mãe, já está lidando com a dor da perda do filho, perdeu o filho tragicamente, o filho de 12 anos, e ainda tem que passar todo esse período, 3 anos, até ter uma reviravolta, agora quase 4 anos, para poder comprovar o estupro. E essa pessoa que matou, uma pessoa que ela mesma colocou dentro de casa, um irmão, uma pessoa que era do núcleo familiar. Pois é, André, agora esse policial está respondendo por esse crime. A gente viu ali a Kátia Goulart, mãe do Andrei, ela faz sempre questão de usar aquela camiseta do Grêmio, uma camiseta preta do Grêmio, que não tem nada a ver com o título de ontem, tem a ver sim com o valor sentimental que tem essa camiseta para a mãe. Ô, Lucas, Essa camisa é do Andrei. E eu uso sempre em momentos especiais, assim, que eu me sinto com ele, né? Desculpa. Quando eu visto essa camisa, eu sinto que o Andrei estivesse comigo. Por isso que eu não abro mão de usar ela em datas como agora, assim, sabe, Lucas? Que é uma conquista a gente provar na justiça que foi meu irmão que matou o Andrei. Lucas, é chocante, né? É chocante. E esse policial, ele estava ainda trabalhando normalmente? Como é que está a situação dele? Esse policial, André, ele já estava na reserva da Brigada Militar, inclusive estava morando no Rio de Janeiro na época e retornou aqui ao estado porque ele ia assumir um cargo comissionado no próprio Ministério Público. E como ele havia retornado do Rio de Janeiro, não tinha residência, a Kátia aceitou receber o irmão em casa para ele ficar de maneira provisória na casa dela até conseguir uma residência, firmar residência aqui no estado. E foi nesse meio tempo que tudo aconteceu. Inclusive o Jefferson, ele dividia o quarto com o Andrei, estava vivendo no mesmo quarto, dormindo, o Andrei dormia na parte de cima da beliche e o policial na parte de baixo, quando tudo isso aconteceu. A mãe, então, André, como a gente viu, nunca se conformou com essa hipótese. A polícia, inclusive, investigou durante 1 ano, investigou o crime, concluiu o caso como um suicídio, sem indiciar ninguém. Na verdade, indiciou o tio por não cuidar da arma da maneira correta, deixar a arma à disposição desse menino para que ele pudesse cometer o suicídio. Mas depois de 3 anos, então, o Ministério Público conseguiu essa reviravolta. A promotora Lucilena Calegari investigou esse caso,
foi a fundo e conseguiu a questão do estupro e também do homicídio. Mas muito essa mãe que ficou sobre o caso, né, Lucas? Porque ela que continuou insistindo, né, e tentando provar que a história tinha sido diferente da história que foi inventada pelo policial, no caso, o tio da criança e irmão dela. Certamente, André, e isso não é a gente que está dizendo, é a própria promotora, a promotora Lúcia Helena Calegari, assumiu, na verdade, no final do ano passado esse caso, já em 2019, e disse que muito da insistência da família, da mãe, de um amigo dela, do advogado também que está ajudando a família nessa investigação, disse que muito partiu da insistência. Inclusive, a mãe indicou testemunhas, indicou algumas provas. Eu mesmo, André, tive acesso à parte dessa investigação que mostra algumas contradições que foram levadas em consideração pela promotora Lúcia Helena. 2 exemplos. Um primeiro que dizia que não havia pólvora na mão do menino Andrei, ou seja, um indicativo muito forte de que o menino não disparou contra a própria cabeça. Outra questão, a arma não tinha nenhuma marca de digital, nem mesmo do Andrei, nem mesmo do tio que usava essa arma diariamente. E um terceiro ponto que eu lembrei agora também, que a posição do tiro, segundo a promotora, a posição do tiro, da entrada da bala, como se diz na perícia, não condiz com a posição que a arma foi encontrada na mão do garoto. Bom, para quem está chegando agora, 12:02, conversamos, eu e o Lucas Abate, sobre o caso desse menino Andrei, de 12 anos, que 4 anos atrás ele teria, né, se suicidado usando a arma do tio que era policial, tio que morava na mesma casa, dormiam no mesmo quarto, no beliche, né, um em cima, o outro embaixo. E essa história, né, não soou para ninguém na época, inclusive, começou a chamar muito a atenção. E a família seguiu, principalmente a mãe do Andrei, seguiu a investigação. O Lucas nos fala agora que este policial, eu não sei que idade ele tem agora, Lucas? Até agora eu não me recordo exatamente a idade dele. Porque ele está na reserva já, né? Estava morando no Rio de Janeiro. E aí me surge, assim, vários questionamentos, né? Primeiro o alerta, né? De um tio, né? Dentro da própria casa. Para vocês verem, quando a gente diz que 70%, 80% dos casos, né, de abuso contra a criança acontece ou dentro de casa ou muito próximo de casa. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, Lucas. Ele se revelando, né, um pedófilo, quer dizer, ele estava no Rio de Janeiro, a polícia precisa urgentemente investigar até se outras crianças não podem estar sendo vítimas dele? André, até agora uma informação que acaba me ajudando aqui pelo WhatsApp, 54 anos a idade desse tenente. Certo. Logo depois dessa situação, ele de fato voltou ao Rio de Janeiro, onde está vivendo lá, inclusive responde em liberdade, não tem nenhum pedido de prisão e responde em liberdade. Claro, o Ministério Público agora vai atacar toda essa questão do histórico, porque até então era uma pessoa sem qualquer tipo de conduta pedófila, nunca teve nenhum tipo. Claro, a família tinha algumas suspeitas, inclusive isso foi levado em consideração, disse que em determinado momento ele disse que gostava de andar com pessoas mais novas, com garotos mais novos, mas nunca se teve nenhuma comprovação que ele cometeu qualquer ato de pedofilia. Tanto é que foi um policial que cumpriu seu período na Brigada Militar, muito tempo naquele setor de inteligência, foi para a reserva sem qualquer tipo de problemas e retornou ao Estado porque foi chamado justamente por esse conhecimento que ele tinha na parte de investigação, de inteligência policial. E até por isso que ele retornou para o Ministério Público. Então, era alguém que até então não se tinha nenhuma informação de pedofilia e acabou tendo, né? A família, imagina, como vai saber que essa pessoa poderia ser um próprio criminoso que estava colocando dentro de casa. E ele vai ser preso, foi preso, ele está onde agora, Lucas? Ele está no Rio de Janeiro, André. Está no Rio de Janeiro? Um período muito distante entre o caso e até agora essa uma reviravolta que aconteceu, sim, ele nunca foi preso, né? Ele ficou sempre em liberdade, ele já é réu pelo crime, mas até o momento a polícia, o Ministério Público, na verdade, não conseguiu nenhum elemento para pedir a prisão preventiva, porque a prisão preventiva não só ter um indício de autoria serve, muitas vezes precisa ter algum outro fato, como por exemplo, uma possibilidade de fuga, ele ameaçar algum tipo de testemunha, e como isso nunca ocorreu, ele segue respondendo ao crime em liberdade. Mas claro,
confirmando essa situação, ele vai ir a júri, vai responder pelo homicídio, pelo estupro e pode sim ser preso. Voltamos a esse assunto em breve. Obrigado, Lucas Abate, 12h15. Que história, meu Deus, que história. Agora, 12h15, 12h16 agora. Em seguida, nós vamos falar com a Estael Cia sobre a reviravolta no tempo, né? A gente teve calor, teve frio e o que nos reserva o mês de setembro que está chegando. Mas está na hora da gente falar mais uma vez de esporte. Cadê o meu amigo Glauco Paza para falar da vitória do Grêmio, que foi uma vitória sem ter ganho em campo, não é verdade? A grande polêmica, o que vale? Vale o título ou a gente tem que olhar para, né, o andamento do jogo, para o desempenho da partida? E aí a gente faz alguns questionamentos. Já está também acompanhando a gente o colega Jeremias Werneck em teletrabalho, em home office. E aí a questão, né? O que vale? Vale o título ou o desempenho em campo? O que entra para a história? É a pergunta que também a gente pode fazer, não é verdade? Até porque, André, se fala muito que o Grêmio é um dos candidatos ao título brasileiro, por exemplo. Só que não vem mostrando futebol para isso. E aí, fica só na promessa? E outra, como o Jeremias falou, né? Tudo bem, respeitando o Caxias, que fez um grande papel, mas olha o investimento. Só de verba o Grêmio ganhou 13 milhões, o Caxias ganhou 1 milhão. Então olha a diferença, né, em termos até de grupo, para um jogo como esse. Jeremias, o torcedor estava bem irritado. Metade comemorava, metade xingava o Renato. É ou não é? E olha só, pelo menos nas redes sociais, né? A amostragem que a gente tem hoje em dia, ainda mais com o distanciamento que a gente está realizando, é a rede social. E se a gente olhar, Glauco e André, e você em casa vai lembrar, o Grêmio foi campeão gaúcho em 2018. A final foi contra o Brasil de Pelotas e o Grêmio sobrou. Goleou em Porto Alegre e venceu lá no Bento Freitas. Em 2019, o Grêmio venceu o Inter nos pênaltis, mas venceu. E nesse ano venceu o Caxias e perdeu o segundo jogo. Ou seja, o Grêmio, na comparação com ele mesmo, ele vem mudando o desempenho de 2018 para cá. Eu faço esse link para repetir aquilo que eu disse, e o Glauco também na semana passada aqui. O Grêmio sem o Cebolinha virou um time comum. Tem vários jogadores nota 6, nota 7. Ainda está faltando o Grêmio encontrar um novo jeito de jogar sem o Cebolinha, Glauco. Me parece isso, e a final mostrou isso mais uma vez. Eu te diria o seguinte, ó, o Grêmio sem Cebolinha tá sem tempero, né? Tá meio, né, insosso. Tá bom, calma. Eu convido vocês... Eu fazendo toda uma tese estatística... Ele resumiu. Uma frase que derruba. Ele resumiu, Jeremias, tá? Tem que pôr mais tempero nesse time, Renato. Ele resumiu. Agora, eu convido vocês... Eu convido os dois para ouvirem o que o Renato falou a respeito desse negócio. O interessante é jogar bem ou é ganhar título? Esse pragmatismo, de que gaveta o Renato tirou? Ouve só o que ele falou aí. O que vale na final do Campeonato Estadual? Um futebol bonito ou o título? O Grêmio conquistou o título, principalmente se tratando de Campeonato Estadual. Então, é mais um título que a gente conquista, o tricampeonato depois de 30 anos. Mais um recorde que a gente conseguiu quebrar e mais um título, mais uma volta olímpica, mais uma faixa no peito, mais um quadro na parede. Então isso que vale. Muitas vezes não adianta você jogar bonito. O Brasil em 82 foi, na minha opinião, a maior seleção que eu vi jogar. Eu acredito que é a opinião de muitos, mas voltou cedo para o Brasil, infelizmente. Então, às vezes, você precisa jogar com regulamento, você precisa jogar a competição, você precisa ganhar. Aqui, ó, a Maria Trindade diz assim, ó, nossa telespectadora, perdemos de 3-0 para o Caxias, mas ganhamos um título e uma lição, temos a melhorar. Parabéns, tricampeões gaúchos de 2020, Maria Trindade, outro telespectador participando. Vamos dar uma olhadinha aí o que diz. Lá de Pelotas, o Fernando Menini. O importante é o título, direto e objetivo. Agora, o que o Renato disse ali, gente, que adianta um futebol bonito? Mas aí a pergunta que a gente faz é futebol bonito mesmo? Mas o que essa partida revelou, né? Acho que me parece assim, eu pergunto para vocês que são os entendidos no futebol. Uma coisa é futebol bonito, outra coisa é um futebol com técnica. Aí eu acho que tem uma diferença bastante grande, né? Não, eu acho o seguinte, deixa eu me meter aqui porque eu sou mais velho, tá? Futebol bonito, quando se joga, se fica mais perto da vitória. É simples, tá? E podendo unir as duas coisas, ótimo.
E outra coisa, que tem muita gente dizendo, vocês estão malhando, o Grêmio foi campeão, o torcedor tem todo o direito de comemorar. Comemore, torcedor, toque flauta no Internacional, tá no seu direito. Agora a gente está olhando o lado do futuro, das pretensões do Grêmio em outros objetivos, em outros títulos, né, Jeremias? Não, assim, Glauco, é bem simples. Se o Grêmio, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, vencer o Sport? Jogo? Não me lembro. Se vencer o Sport 3-0, jogar muita bola, o Alisson, o PP, o Diego Souza jogarem muita bola, essa derrota vai ficar no passado, vai ser um ponto fora da curva. O problema é que o Grêmio não está indicando que essa derrota na final, que essa final com um sorriso amarelo, seja um ponto fora da curva. Esse é o ponto. O Grêmio ganhou, o Inter nem na final estava. Na comparação Grenal, ótimo para o Grêmio. Só que o Grêmio não parece, o Grêmio não está dando sinais de que a derrota para o Caxias seja um caso isolado. É por isso que o ponto de exclamação, ele está assim, piscando na tela. Esse é o ponto. Aonde? Eu não estou enxergando, Jeremias. Tá na tela? Tá. Beleza. Tá, assim, Colorados parece que não estão dando muita bola pro título do Grêmio. Por quê? Porque o Inter é líder do Brasileirão e aí cada um vê o que quer, ouve o que quer, né? O Inter venceu o Botafogo no Rio de Janeiro, mais um show do Thiago Galhardo, também está sendo chamado de Goliardo, que o cara faz gol, faz assistência, ele deu a bola pro Bosquilha fazer o 2-0. O Inter teve, correndo o risco, sim, de sofrer um empate até, porque 2 gols foram anulados pelo VAR, né? A tecnologia ajudou o Internacional e quem pagou o pato, não o Alexandre Pato, mas quem pagou o pato desse jogo aí foi a cabine do VAR, porque o Gatito Fernandes, o goleiro do Botafogo, depois do jogo, foi lá e quebrou a cabine do VAR. Olha aí, que deu chute, derrubou tudo. Eu faço aqui a minha justiça. Foi lá e quebrou tudo. Que mau exemplo. Ele mesmo se disse envergonhado, tá? Mas parabéns aos colorados também. São líderes do Brasileiro e agora tem o porco. Tem o Palmeiras no meio da semana e aqui a redação, meu Deus do céu, imagina como é que vai ficar aí, se o Inter vencer o Palmeiras, eu não sei como é que o chefe vai ficar por aqui. A gente tira uma folga nesse dia. Eu acho que quinta, sexta, a gente vai fazer feriadão. 7, segunda-feira é feriado também, né, Jeremias? É isso aí. Mas aqui, vou dizer pra vocês, eu vou aproveitar que eu tô em home office, tá? De Inter e Palmeiras, hoje eu aposto no Inter, tá? Isso, a gente não conta pra ele. Palmeiras e Inter, então, no meio da semana, quarta-feira, pra botar uma pimenta a mais nessa nossa discussão aí, a gente volta para falar de outras coisas em seguida, seu André Rá. Muito bem. Ô, Jeremias Werneck, tá em home office, mas tu vai acompanhar com a gente daqui a pouco. Nós vamos falar do auxílio emergencial. Tem mais assuntos. Sabia que lá em Bagé, ô Jeremias Werneck, sabe o que eles vão fazer? Vão suspender as aulas. Não tem essa história de aulas este ano lá em Bagé. Sabia disso? Daqui a pouco nós vamos... daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse assunto, inclusive entrevistar a secretária de Educação. E nós vamos falar também sobre a previsão do tempo, Jeremias Werneck. Que a Estael Cia está aí. O tempo tá muito doido. E agora em setembro, como é que vai ficar? Em seguida a gente vai falar. Dá para simbolizar o tempo em setembro que dá esse cachorrinho louco. Quer dizer, não sabe para que lado vai. Daqui a pouco a gente vai mostrar em detalhes, então, também sobre a previsão do tempo para o mês de setembro. Até já, então, Jeremias Werneck, obrigado, Glauco. E olha só, nós vamos mostrar também a história, a gente vai conversar, não é, com a colega Luciane Coleman, sobre a festa que aconteceu num motel nesta madrugada na Zona Norte. Esse é o momento que eles saíram da polícia, o pessoal, e jogando coisas da nossa equipe, jogando ali bebida, água, sei lá o que era, jogando objetos coloridos, né, provavelmente objetos da própria festa que eles participavam durante a madrugada num motel na Zona Norte de Porto Alegre, mais de 20 pessoas, incluindo 4 adolescentes. Então, esse grupo de maiores de idade
teve que ir até a polícia e os adolescentes foram encaminhados ao DECA e também foram encaminhados aos pais. Mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes a respeito deste caso que aconteceu nesta madrugada. E agora há pouquinho foi essa imagem aí, nós já tínhamos começado o SBT Rio Grande, quando eles provavelmente já estavam sendo liberados na delegacia de polícia. A gente percebe o pessoal com roupa de festa, mas se incomodaram com a presença da nossa equipe por lá. Em seguida, a Lucoman traz outras informações. 12h25, eu tenho um recado importante para vocês, porque nós sabemos que uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer, né? A prova disso é o que a gente vem vivendo aqui no Brasil já há pelo menos 5 meses, né? Mas o que já podemos ver é que os médicos sabem exatamente onde devem estar quando isso acontece. Ao lado de cada paciente, desde a escolha do curso até o exercício profissional da medicina. Eles são colocados à prova diariamente, em anos de estudo constante. E agora mesmo longe das famílias, abatidos ou correndo alto risco de contágio, as notícias mostram o quanto os esforços estão dando certo. Seja na linha de frente, seja na pesquisa de vacina, de medicamentos e do próprio vírus, nas consultas de pacientes de risco ou até no atendimento online, o que importa é que agem juntos para cuidar da saúde de todos nós. Porque para o CREMERS, lugar de médico é onde a vida mais precisa. Muito bem, agora um flagrante. Um flagrante quer dizer nada comum. O crime de roubo de animais para abate é algo, sim, que é frequente no interior do estado. Mas um flagrante, a imagem do roubo, é que não é muito comum, não é verdade, Glauco? Até porque nem todos os lugares têm câmeras, assim, de vigilância, que nos deixam vendo. No campo já é mais difícil. Né? E aí esses ladrões especialistas em contar ovelhinhas. Só que as ovelhinhas são dos outros, né? O flagrante desta ação aí foi feito no interior de Tupanciretã, na zona central do estado. Um pouco antes da meia-noite de sábado, homens invadiram a propriedade, que fica a cerca de 8 quilômetros da cidade, e levaram 3 ovelhas. Os animais estavam dentro de um galpão. Os homens aparecem aí, laçando as ovelhas, empurrando do lado de fora. De acordo com a dona da propriedade, uma delas até conseguiu fugir e voltou para casa. As outras 2 foram abatidas a cerca de 300 metros da propriedade. É possível ver 4 homens nas imagens, mas a família acha que havia mais um. As ovelhas, olha o detalhe, André, não eram para abate, elas eram de estimação. Meu Deus do céu. E aí, esses larápios foram lá e pegaram as ovelhas da proprietária. E eles têm alguma prática. Primeiro, porque eles já entram com uma corda, olha ali, está pronto para laçar o gaúcho. Inclusive, né, todo trajado de gaúcho. Quer dizer, ele tem conhecimento, porque não é muito simples tu pegar um animal, né? Foi lá com toda a agilidade ali de quem conhece com corda e tal. E mais, os animais foram abatidos na propriedade, porque isso, gente, é muito, mas é muito comum acontecer. Eles roubam e no próprio campo eles fazem o abate, né? Carneiam, como a gente chama, e aí pegam o que interessa, o que não interessa, deixam ali mesmo. E o pior não é só isso, quer dizer, o pior, não sei o que é o pior nisso tudo, sim, a morte de um animal, o roubo, mas esta carne, em muitas vezes, vai parar para a venda. Vai repassada, né? Vai ser repassada. E eu vou te dizer mais, Glauco. A gente, como vive mais aqui na cidade, tem pouco contato com o interior, é muito comum isso acontecer. O pessoal aqui de Barra do Ribeiro, que é aqui pertinho, conheço várias pessoas que têm, tipo a Casa Rural ali. Na Casa Rural, todo dia, eles têm notícias, o pessoal da região, pequenas propriedades, que é mais do interior, deste tipo de roubo. E aí roubam tudo que é tipo de animal. Esses aí, no caso, são as ovelhas. Até por isso, André, a Brigada Militar tem uma parte que é especializada em abigeato, no combate ao abigeato. Só que, convenhamos, é muito difícil, né? Olha a extensão territorial do Rio Grande do Sul, as várias localidades que eles têm que cobrir, né? E nem todos têm nos galpões, como, por exemplo, esse aí tem uma câmera ligada, né? Até porque no interior a gente acha que é mais tranquilo, mas não é bem assim, infelizmente. Esses já estavam desconfiados, provavelmente não tinha sido a primeira vez
E aí a imagem flagrando o roubo desses 3 animais aí. Obrigado, Glauco Paza. E atenção, vamos voltar a conversar agora com a colega Luciane Coman, que logo no início, do SBT Rio Grande, ela fez uma participação ao vivo em frente à delegacia de polícia, onde estavam pelo menos 20 participantes de uma festa que acontecia nesta madrugada num motel na zona norte da capital. Aí o momento que esses todos que tinham sido detidos provavelmente foram liberados, é a hora da saída, que jogaram até na nossa equipe, na Lu Coman, e também no nosso cinegrafista, jogaram água, jogaram negócios ali da festa, que provavelmente tinham levado junto para o micro-ônibus que do motel foi até a delegacia de polícia. O que a Lu pode trazer para a gente agora de informações sobre esse caso, hein, Lu? Lembrando que 4 adolescentes também estavam nesta festa, onde vivemos no momento de pandemia, onde crianças, adolescentes não podem participar de festas neste momento, muito mais dentro de um motel e com bebida alcoólica, Lu Coman. Pois é, André, eu acabei de conseguir confirmar aqui as informações, viu, com os policiais civis aqui da 3ª Delegacia de Pronto Atendimento aqui da Zona Norte. Eles disseram que dentro do micro-ônibus aqui da Brigada Militar, que estava aqui em frente, logo que nós chegamos aqui, havia 18 maiores. Eles assinaram um termo circunstanciado, se comprometendo a comparecer em juízo, caso eles seja necessário, caso sejam chamados, e eles foram enquadrados exatamente pela questão da aglomeração em tempos de pandemia, porque a gente possui um decreto estadual, um municipal, que proíbe exatamente esse tipo de aglomeração, esse tipo de festa. Eles saíram daqui, André, e eu confirmei que eles foram para o DML, ali no Palácio da Polícia, ao lado do Palácio da Polícia, ali na Ipiranga, para fazer o exame de corpo de delito e depois serão, então, liberados. Aqui na mão do policial havia, então, os 18 termos circunstanciados, todos assinados. Ele disse que é um procedimento realmente demorado, porque é um por um, e por isso eles chegaram aqui na madrugada e acabaram só sendo liberados nesse momento. Diga, André. Então, os integrantes dessa festa eram 18 adultos e 4 adolescentes, é isso? Isso mesmo. Tá. E os adolescentes foram os primeiros, Logo em seguida, eles foram, então, encaminhados lá para o DECA, 4 adolescentes, um, na verdade, de 13 anos, que estava acompanhado pela mãe, e eles também já foram liberados. Normalmente é dada prioridade, aos menores, chamam os pais, enfim, há todo um procedimento legal, e o proprietário deve ser chamado, principalmente em razão da presença de menores, e de bebida alcoólica, os menores, numa festa dentro desse motel lá da Severo Dúlios, na zona norte de Porto Alegre. Então ele ainda deve ser ouvido. Lembrando, André, que a nossa produção entrou em contato com a prefeitura, que por enquanto ainda não tomou nenhum procedimento, nenhuma medida em relação ao motel, porque está aguardando a denúncia feita por parte da Brigada Militar. Ela precisa dessa denúncia ser encaminhada ao Poder Executivo para então tomar as medidas cabíveis, administrativas, que pode ser desde uma multa até a interdição desse motel. Relembrando ao pessoal de casa, André, que essa festa aconteceu nessa madrugada, era um aniversário, é uma suíte. Quando a gente fala um quarto de motel, a gente acha que é um quarto pequenininho. Não, é praticamente um salão de festas dentro desse motel. Havia, então... exatamente, uma boate. Eles chamam de boate. Tem bar, tem piscina... tem pista de dança, pode ter DJ. E aí, uma das participantes começou a fazer uma live, uma transmissão pela internet. Volta naquela imagem, por favor. É o João que tá? João, volta na imagem anterior, porque assim, na entrada já tem uma placa aqui, exploração sexual de menores é crime, denuncie. Então, tem vários aspectos que a gente vai ter que analisar neste caso. Primeiro, por que o motel permitiu aglomeração de pessoas? Por que o motel permitiu a entrada de adolescentes? Aí depois, o organizador da festa, Quem organizou a festa, como permitiu a entrada de adolescentes no motel? E isso eu ouvi hoje de manhã, a polícia quer saber se também podem ter sido abusados ou não. Isso faz parte, deste roteiro a partir de agora, que seja feito exames nesses adolescentes também. Então, tudo isso precisa ser investigado a partir de agora. Aí entra o lado da prefeitura. O motel poderia estar funcionando, em tese, motel sim. Para festinha, me parece que não. Mais uma outra questão, estamos Certamente no momento de não, pandemia. No momento de pandemia, em que estamos não só em pandemia, mas em calamidade pública, até que ponto um crime como esse se agrava por ter todos esses elementos que falamos, Lu?
Pois é, até porque essa suíte desse motel, ela é costumamente reservada para festas e eventos, né, André? Ou seja, ela é muito grande, 300 metros quadrados. Ou seja, se ela foi realmente reservada, né, para esse aniversário, o proprietário sabia que ali seria realizada, então, uma aglomeração. Né? E, na verdade, a Brigada Militar só ficou sabendo porque uma das participantes resolveu fazer uma transmissão ao vivo pela internet. Nem e aí, então, sabendo. Alguém resolveu denunciar. Senão, a gente nem saberia. Ô, André. Diga. Agora, a rede social, ela se presta para isso também, né? Lembra daquele caso, daquela festa que eles fizeram com saída de vans ali do Largo da Ipatur? Para Eldorado do Sul? Isso. A gente só fica sabendo através da rede social e muitas outras a gente nem fica sabendo em plena pandemia, né? E ela era uma festa toda mega organizada, até era uma pessoa do Rio de Janeiro que estava organizando. Sim. E era segredo de Estado, né? Até então alguém, né, pela rede social deixou vazar. O dedinho nervoso acaba indo lá e não se segura, né? É isso aí. Muito bem. Obrigado, Lu. Daqui a pouco a gente volta. É aquela coisa, né, André? Não basta infringir a lei, né? Tem que mostrar que está infringindo a lei, né? E mais que isso, aí estão ali na delegacia de polícia, tem que agredir as pessoas, como agrediram a Lu e o nosso cinegrafista que está aí com a Lu, né? Que jogaram água, jogou um outro objeto de dentro do micro-ônibus, está ali, ó. Agora joga água e o de trás joga alguma... Ó, queria acertar uma latinha, sei lá o que era. Mas, enfim. Obrigado, Lu, pelas informações. 12h e 36 minutos. E olha só, você vai ver ainda hoje. Dinheiro na conta. Beneficiários do Bolsa Família recebem hoje o auxílio emergencial. E já tem data para o anúncio das novas parcelas do auxílio emergencial. Em seguida a gente vai falar porque o auxílio emergencial vai ser estendido até o mês de dezembro. Agora, quais as datas? Qual vai ser o valor? Isto ainda nós não sabemos, mas em breve o governo deve anunciar. Agora nós vamos falar sobre um outro assunto. O Rio Grande do Sul já tem mais de 124 mil casos confirmados e 3.395 mortes pelo coronavírus. E essa doença se torna mais cruel porque há casos, né, de múltiplas contaminações, inclusive numa mesma família. Foi o que aconteceu na cidade de Pouso Novo, que fica no Vale do Taquari. Pai, mãe e filha foram vítimas do coronavírus. Isso aconteceu também lá em São Francisco de Paula, lembra? No início da pandemia, quando uma família foi dizimada, quase que dizimada pelo coronavírus. Bom, quem tem informações sobre essa família de Pouso Novo é a colega Aline Schneider e por isso a gente vai ao vivo até Novo Hamburgo para conversar com ela. Oi, Aline, boa tarde. Conta pra gente o que aconteceu com essa família aí de Pouso Novo, hein, Aline? Oi, André. Olha que tragédia para essa família, hein? Família Bonacina e também para toda a comunidade de Pouso Novo, de apenas 1.800 habitantes. Essa família era muito querida e conhecida lá na região. O senhor Ângelo tinha 89 anos, ele foi o primeiro a falecer. Uma semana depois, morreu a esposa dele, a dona Helena, de 83 anos, e na última semana, uma das filhas do casal, Maria de Lourdes, de 63 anos. Ela que morava em Porto Alegre e no início da pandemia voltou para Pouso Novo para ficar com os pais. Eu conversei com um dos filhos do casal, Carlos Alberto, sobre a saúde deles antes da contaminação. Temos desconfiança, não tem como saber. Eles estavam se cuidando, não saíam de casa. Eram pessoas saudáveis, Minha irmã tinha problema de diabetes alta. Mas o meu pai e minha mãe era um pouquinho gorda só, mas não era tanto, né? Mas não tinha comorbidade, nem o pai. A única coisa que o pai, há 30 anos atrás, mais ou menos, ele fez uma cirurgia de pulmão, ele tinha tirado um pedaço do pulmão, né? Para os médicos, esses antecedentes podem ter agravado o quadro de saúde das vítimas, André. São 3 vítimas no município, essas 3 da mesma família. Pouso Novo, que contabiliza 13 contaminados até agora, mas pessoas que estão se recuperando. A cidade decretou luto oficial de 3 dias. O senhor Ângelo, que chegou a ser prefeito do município em 2 gestões, e a esposa dele, dona Helena, foi secretária de saúde, por isso era também tão conhecida, ajudavam sempre muitas pessoas. Eu falei também hoje de manhã com a vice-prefeita do município, que também é sobrinha, afilhada do casal e que lamenta muito a perda. A gente está muito triste porque são pessoas que trabalharam muito pela nossa comunidade.
Era um casal que agora, mesmo depois de aposentados, já com a idade avançada, eles não paravam de visitar doentes, de ajudar as pessoas, participativos nas festas da comunidade, enfim, pessoas que realmente vão nos fazer muita falta. O casal Bonacina, que em maio deu uma entrevista para o jornal local, dizendo inclusive como estava se cuidando agora nesse período da pandemia. O senhor Ângelo, ele saía de casa só em alguns momentos do dia para cuidar da lavoura e logo voltava. A esposa dele disse que nem estava sentindo muito a questão da pandemia, porque ela já estava acostumada a ficar mais em casa, né? Então a família, assim, está muito abalada, óbvio, com essa perda. E como se contaminaram? Se sabe isso? Hein? Não sabem. Perguntei para o filho, para essa afilhada, ninguém tem ideia de como podem ter se contaminado, até porque a circulação já é pequena no município, né? Não fazem ideia de como isso aconteceu. O fato do senhor Ângelo já ter também alguns antecedentes, né, de saúde, já tinha uma idade um pouco mais avançada, ele chegou a ir para o hospital, mas naquela ocasião não tinha febre, foi mandado para casa de novo, né? Talvez nessa volta para casa possa ter contaminado a esposa e a filha, não tem como ter certeza disso. Às vezes pode vir até numa mercadoria, alguém que mandou entregar algum pacote ou de supermercado, enfim. Vejam só, né, como esse vírus é muito agressivo, tá aí. Mais uma prova disso. Obrigado, Aline Schneider, pelas informações. Foi exatamente isso que disse o filho do casal, né? Tá por tudo, a gente não sabe mais o que fazer. Obrigada, André. Tem que se cuidar intensamente. Obrigado, Aline Schneider. Meus sentimentos para a família. A gente lamenta muito, né? Pai, mãe e a filha que morreram vítimas do Covid. 12h41, vamos agora mudar de assunto e vamos falar sobre o tempo. O que nos espera no mês de setembro? E lá vem chegando a Estael Cias, eu passando um álcool gel na minha mão. Estael, tudo bom? Estael, e aí? Mês de setembro chegando. A gente teve um calorão no sábado, Estael, e de repente no domingo a virada. E hoje nós temos agora temperatura abaixo de 10 graus em pontos do estado. Na Serra tem muita umidade, tem frio. Aqui na Grande Porto Alegre, temperatura ali, 12 graus apenas. Sábado tivemos marcas aí perto de 30 graus. Então, uma grande virada. Então, cachorrinho louco. O pessoal diz, o mês de agosto, né? Não tem uma brincadeira assim? Quem faz aniversário em agosto nem gosta dessa brincadeira, né? Cachorro, mês de agosto, mês do cachorro louco. Uma bobagem, isso é coisa de antigamente. Mas tem uma historinha assim. Agora, o cachorro resolveu ir para setembro, né? O cachorro louco. Para o meteorologista, o mês do cachorro louco é setembro. Olha aí, ó. Ele tá ali, não sabe para onde vai, né? Tá cachorro assustado. Farroupilha, André. Esse aí tá bem doidinho. Né? Então, tais a ver como vai ser o mês de setembro, né? Uma coisa assim, meio todas as estações do mês de setembro. Exatamente. A gente já teve 40 graus aqui na Grande Porto Alegre em setembro, já tivemos neve no mês de setembro. Então, é um cardápio amplo de fenômenos, de sensações, é o que se espera para setembro de 2020. Tá, e tem previsão de neve também agora para esse setembro? Previsão não tem, a gente tem que avaliar no curto prazo, mas a possibilidade é algo que não dá para se descartar. Olha os olhos do Glauco. E quem sabe até alguma torneira congelada, viu, Glauco? Porque nós temos frio agora no começo de setembro e tem previsão de uma massa de ar polar intensa na segunda metade do mês, talvez até dentro da primavera, no calendário dentro da primavera. Então, realmente, mês de setembro, tudo pode acontecer. Bom, mas isso é assim, eu estava acompanhando lá a barragem de Santa Bárbara, na região lá do sul do estado, Pelotas. Minha região. A tua região, infelizmente, com toda a chuva, ainda a situação muito crítica. Muito crítica. Bom, depois novembro em diante, outubro, novembro, o ano passado a seca começou em outubro, Começou no final de outubro. Então, a pergunta que eu te faço é isso. O mês de setembro também vai ser um mês para a gente recuperar, como, por exemplo, a barragem lá de Santa Bárbara, porque a gente sabe que esse verão deve ser seco novamente, né? A gente ainda não, assim, a gente não quer condenar o verão a seca ainda, é muito cedo para a gente falar dessa forma. Mas setembro, outubro tem promessa, tem uma condição favorável à chuva no Rio Grande do Sul. Então, essas áreas que não tiveram recuperação têm um grande potencial de que isso aconteça aí nas próximas semanas. Aliás, nesta semana tem alerta, agora daqui a pouco eu vou mostrar, justamente para o sul do estado, de chuva volumosa em grande quantidade. Aqui a previsão para hoje à tarde, essa umidade que está aí presente vai seguir. Nós temos
temos previsão de uma tarde, em geral, fria pelo estado. A única exceção é a divisa com Santa Catarina, Erechim, Iraí, Frederico Westphalen, Santa Rosa com 20 graus. Agora, Uruguaiana, 15 graus, Santa Maria, 15 graus, Grande Porto Alegre, 15 graus, 12 a 13 graus, olha, sendo bem otimista ali para a região de Caxias do Sul, e Pelotas com temperatura ao redor dos 13 graus. Hoje, a umidade e as nuvens estão em todo o estado. Nos próximos dias, isso muda. Nós vamos entrar aqui, exatamente aqui, o mapa de vento para quarta-feira, porque a partir de amanhã e na quarta-feira começa a ingressar vento norte, que traz aquecimento e pega toda essa umidade, essas nuvens, e desloca para o sul do estado. Então, justamente toda a área de fronteira com o Uruguai vai ter instabilidade, alerta para temporais com vento, com granizo e chuva forte, André, que é importante justamente para encher rios, barragens e arroios dessas regiões aqui. Então, Campanha e Zona Sul, terça e quarta-feira com alerta. Aliás, hoje à noite já pode chover forte e terça e quarta-feira. Aqui na Grande Porto Alegre, a gente vai ter aquecimento, porque esse vento de norte para sul, ele transporta também ar quente. Temos aqui a previsão para os próximos dias, vejam, hoje 15 graus, 25 na quarta-feira. Então isso é uma marca do mês de setembro, essa grande variação de temperatura. O tempo abre na quarta-feira, mas volta a fechar entre a quinta e a sexta, com chuva, com vento e a temperatura despencando. Então essa vai ser a tendência, pelo visto, para todo o mês de setembro essas mudanças. O que a gente percebe, é o que era a metade norte, antes onde estava com bastante chuva, né? Sim. E faltando no sul. Exatamente, agora começa a inverter. Agora inverte. Inverte. Aqui o mapa da anomalia de temperatura mostrando justamente que na quarta-feira a gente vai ter esse ar mais quente chegando ao Rio Grande do Sul. Quarta-feira com marcas no Vale do Rio Pardo e Taquari com mais de 30 graus. E depois o outro mapa mostra exatamente o contrário, mais para o final da semana. Se a gente puder botar o outro mapa de temperatura mostrando o dia 5. O sábado aí com previsão do ar polar, do ar gelado tomando conta do estado. Então, o primeiro fim de semana vai ser com característica de inverno ainda, porque no calendário é inverno, embora o mês de setembro já faça parte do trimestre de primavera. E os nossos amigos gafanhotos, eu acho que eu li na cara do Glauco, ele está preocupado com esse calor, é que assim, diz que quando faz calor, diz que todo mundo começa a voar. Aí diz que vai fazer frio, aí eles dão a volta e continuam, dão a meia volta e continuam lá na Argentina, é isso? Exatamente. Uruguai, Argentina, aquelas bandas. Para firmar no aquecimento ainda vai demorar um pouco, então os gafanhotos vão ter que realmente se organizar aí, porque está difícil. Eu gostei da imitação do gafanhoto, aliás, a gente estava vendo aqui na redação, essa imitação é muito boa, viu, André? O quê? Essa imitação que você faz do gafanhoto aqui. De tanto... Aliás, eu tenho que te mostrar, Glauco. Tá no ponto. Tem um telespectador nosso. Tem uma surpresinha pra ti. Ai. Aguarde. Tem surpresa pra ti. Não é torneira congelada. Bom. Não. Mas esses dias eu recebi, o pessoal lá do norte mandou também pra ti, eu vou te mostrar, de um boi dentro de um golzinho, tá? Vou te mostrar. A gente tava falando em abigeato antes, mas essa deixa pra outra. Agora, tem uma outra imagem que um telespectador lá de Bagé mandou, mas depois a gente te mostra. Então lá procurar a fita pra botar no ponto. Só falta o boi tá dirigindo, aí eu entrego as fichas. Não tem a ver com boi. Mas diga lá, Estela. Finalizando então, vamos só colocar o mapa de chuva aqui para mostrar como é que fica a quantidade de chuva aí para esses próximos dias, para mostrar justamente o sul do estado, que deve ser a região mais afetada aí para chuva, que pode ter bons volumes aqui. Olha a chuva. Olha o que tinha lá em Bagé. Essa é para ti, Glauco. E assim, e o nosso telespectador, eu vou pegar aqui, é que eu já tinha isso na quinta-feira, e aí ele especialmente mandou para ti. Especialmente para ti. E em seguida eu vou dizer o que ele fala. Estael, segue no mapa aí que depois eu vou achar Desvia o gafanhoto, Estael, pelo amor de Deus. Tchau, gafanhoto. Ainda não está favorável. Vamos no mapa de chuva. A produção consegue colocar para mim isso aqui. Obrigada. Então aqui, vejam toda essa área em vermelho aqui que pega fronteira oeste, Campanha, sul, Costa Doce, litoral e até mesmo Grande Porto Alegre, que nesta semana, somando a chuva de todos os dias, lembrando, terça e quarta-feira o tempo abre em boa parte do estado, então chove mais hoje, amanhã aqui no sul do estado e quinta e sexta-feira a chuva se espalha. Volumes na casa aqui de 50 a 100 milímetros nessas regiões. O norte, divisa com Santa Catarina, praticamente não tem chuva nesta semana. Então, essa é a perspectiva aí. E é o tira e bota casaco. Quarta-feira vai estar calor, quinta esfria de novo.
Muito bem, então, dado o recado, vamos ter aí mudanças nos próximos dias. Próximas semanas. Muito bem. Na quinta-feira a gente se vê de novo. Quinta-feira, até lá. Então tá bem. E o de Bagé, eu fico te devendo o nome lá do nosso telespectador que te mandou, tá? Mas ele te mandou um abraço. Diz que quando viu, te lembrou logo do Glauco, tá? Então tá, até já, Glauco Paza. Muito bem, agora faltando 10 minutos para o meio-dia, faltando 10, não, para 1, perdão. Qual câmera que eu vou? Eu vou aqui conversar com vocês. Tem um recado importante, ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar. E também na proteção da família, evitando surpresas de última hora. Nós entendemos que esse momento ele é um momento de atenção e também de cuidado. E o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra o Covid, a isenção de carência para a aquisição de novos planos Ser Previdente. Você, seguro, com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Ligue 51 40 03 31 35, associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. Muito bem, agora 12h50. Deixa eu conversar com o Glauco, porque a gente vai mostrar aí um flagrante, né, de um motorista que perdeu o controle do carro e caiu de uma ponte. Onde é que foi isso, Glauco? Pois é, parece que não venceu a curva, né? Olha só que coisa esquisita, André. Aconteceu na localidade de Capela Navegantes, um vilarejo de Paraí que fica nos campos de cima da serra. O local fica na divisa com o município de São Domingos do Sul. O condutor perdeu o controle, olha só, e caiu de cima da ponte. Simplesmente caiu. Moradores foram rápidos e socorreram o motorista. Apenas danos materiais, ainda bem, neste caso aí. Você vê aí os moradores, todo mundo correndo. Nossa. Foi um mutirão para ajudar. Falta de socorro não foi, né? Que bom, né? Pelo menos isso. Ainda não se sabe o motivo do acidente. Há suspeita de que o condutor estivesse embriagado. Suspeita. Não há registro de ocorrência na Brigada Militar nem na Polícia Civil. Olha o mutirão aí para tirar este homem que estava dirigindo esse veículo que simplesmente caiu de cima da ponte. E a ponte dá para ver ali que não tem mureta, né, André? Não tem nenhuma proteção. E aí foi direto para dentro d'água, olha só. Se perdeu na curva, né? Isso. Literalmente, se perdeu na curva. E eram dois perigos, né? O do acidente em si e depois de morrer afogado. Até porque, como eu disse, existe a suspeita de que ele estivesse embriagado, né? E aí tem toda aquela questão de sair de dentro do carro, que pode não ser tão simples assim. E o cara fica tonto, né? Querendo ou não, né? E mais o susto, né? Uma curva, né? O carro vira de cabeça para baixo, tu te perde a tua orientação completa. Agora, né? A quantidade de gente, ó, não fiquei 2, impressionante. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Nossa! Porque... Até o cachorro, olha. Porque como é que souberam? Será que o pessoal estava em casa ali reunido, de repente, viu que alguém passou? Um barulho e as pessoas observando e, de repente, já tinham observado. Se é que ele tinha ingerido bebida, já estavam prestando atenção. Olha, não vai dar certo essa coisa, né? Ou então o seguinte, o pessoal já conhece. Se passou acima da velocidade, esse aí vai se perder na esquina. E é uma curva e tanto, hein? E olha, tem muito disso no interior, dessas pontes assim, sem a proteção, e que é uma ponte fininha. O lugar é muito bonito, né? A água ali, pelo que se vê da água do rio, também é muito bonita. Mas há muitas pontes que não têm a proteção necessária. O nosso telespectador, volta para mim, que te mandou a foto aí do gafanhoto. Repete para mim, Fernanda. É o Gerley Soares, lá de Bagé, na campanha. Maravilha. Que mandou a fotinho de um gafanhoto que apareceu na casa dele. Ele disse, grande abraço e deixa que seja só isso aí, não precisa mandar mais, tá? A dúvida que eu tenho, será que é algum que se perdeu? Esse aí é batedor, ele vem na frente para ver como é que é o ambiente. Vem para ver a previsão. É isso aí. Valeu, Glauco. 12h53. Atenção, auxílio emergencial. Os beneficiários do Bolsa Família recebem hoje a 5ª parcela, né, do Bolsa Família. E deve sair nesta semana a prorrogação do benefício até dezembro, certo? E a colega Luciane Coman tem as informações pra gente, né, Lu? Que o pessoal aí fazendo André, fila, agora tô com frio, viu? Mas nossa, 12 graus tô com agora. Frio, eu tive que puxar aqui, ó, o capuz, viu? Eu tava ouvindo ali a Estael, vocês não sabem o ventinho aqui que tá gelando a espinha. Imagina o pessoal que tá aqui na fila da caixa. Olha só o pessoal aqui
Muita gente aqui na agência, aqui da Farrapos, na Zona Norte, aqui de Porto Alegre. Imagina com esse vento batendo, o pessoal tendo que ficar parado, aguardando, então, atendimento. Mas, André, nesse clima aqui gelado, eu tenho uma notícia quentinha, viu? Oba. A partir de hoje, então, vão ser depositadas a quinta parcela dos beneficiários do Bolsa Família com o NIS que termina em 0, então é o último grupo que estava faltando. Na quarta-feira, os nascidos em fevereiro vão ter, então, o crédito de mais uma parcela do auxílio emergencial depositado na conta digital, aí para transações virtuais, e poderão sacar esse valor lá no dia 22 de setembro. Mas o que todo mundo quer saber é, vai prorrogar ou não vai? Vai até dezembro ou não vai? Semana passada você já conversou, né, com o ministro Onyx Lorenzoni. O próprio presidente da República já vinha antecipando que iria prorrogar. No sábado, em visita a Caldas Novas, em Goiás, numa inauguração de uma usina solar, ele voltou a confirmar, André, que sim, o auxílio emergencial será prorrogado até o fim do ano e que o valor não será de R$600, deve ser menos que 600 ou mais que 200. A expectativa é que fique ali em R$300. Vamos ver o que ele falou durante a inauguração dessa usina por lá. Quando apareceu a pandemia, os primeiros prejudicados foram os informais, conhecidos também como invisíveis. Nós criamos o auxílio emergencial de R$600 por 3 meses. Depois, prorrogamos mais 2 meses. Estamos completando agora, então, 5 meses. Sabemos da necessidade desse que recebe auxílio emergencial. E ele é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Nós, o Brasil, vocês gastam por mês 50 bilhões de reais nesse auxílio. E nós pretendemos, com um valor menor, que obviamente não será 600, mas também não será 200, prorrogá-lo até o final do ano. 300, 400 pois ou 500, André, a expectativa né, é que seja de 300. Pois assim, pelos bastidores, a informação é de que seria, então, R$300. A expectativa é de que esse anúncio ocorra, seja feito amanhã, André, terça-feira, porque o líder do Centrão, o deputado federal Arthur Lira, postou ontem nas redes sociais que haverá um encontro, uma reunião amanhã, lá no Palácio da Alvorada, em Brasília, que é a residência oficial do presidente da República, e que haverá, então, lá este anúncio oficial da prorrogação do auxílio emergencial e também o anúncio do valor. Quanto será esse auxílio emergencial? Todas as expectativas, então, voltadas para Brasília amanhã, terça-feira. Até porque precisa fazer toda a programação de pagamento, né? Já estamos amanhã, 1º de setembro, claro. E pelo visto, de fato, amanhã vai ser anunciado o valor do auxílio emergencial. Sabemos que vai até dezembro. Te protege aí, tá? Te cuida, Lu. Te cuida, daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom, atenção, olha só, 12h57. Vamos falar aí sobre a volta às aulas agora, né? Tão polêmico, porque deve ser anunciado amanhã, depois de uma reunião que vai reunir prefeituras, Tribunal de Contas do Estado e também Ministério Público. Então vai ter uma reunião e deve sair, né? O que deve acontecer sobre o retorno das aulas aqui no Rio Grande do Sul. O governo do Estado pretende que seja ainda na primeira quinzena de setembro. Mas na região da campanha, em Bagé, a Prefeitura optou pelo cancelamento das aulas públicas presenciais para 2020. E por isso nós vamos então conversar agora com a secretária de Educação lá da cidade de Bagé, a senhora Adriana Lara. Secretária, muito boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. A senhora me escuta bem, secretária? Sim, estou te escutando bem. Muito bem. Secretária, por que essa decisão da Prefeitura, né, da Secretaria de Educação, do não retorno das aulas públicas este ano? Bom dia. E essa previsão e essa decisão, na verdade, do prefeito de Bagé, ela se tomou com base em algumas evidências que nós buscamos. Em primeiro, nós consultamos a nossa comunidade escolar para saber do qual seria a vontade dos pais e a segurança que os pais sentiam no retorno das aulas presenciais. E nós tivemos aí um retorno de 93% dos pais não gostariam que os filhos retornassem esse ano. Então, estar em consonância a cidade de Bagé com o desejo da comunidade escolar, sobretudo dos pais. Essa foi uma das questões que nos levou a levar em consideração essa medida tão importante. A outra questão é que nós sabemos que nós não temos uma vacina, não temos como imunizar
os nossos alunos, os nossos funcionários de escola, os nossos professores. Nós acompanhamos casos de cidades que retornaram às aulas e tiveram um número de pessoas contaminadas pelo vírus grandiosamente, um índice muito alto. Secretária. Então, nós não temos uma vacina ainda, não levamos em consideração a questão dos pais e a medida até o final do ano não teremos as aulas presenciais aqui no município de Bagé. E isso vale para a rede pública e para a rede privada. A prefeitura vai autorizar? Para a rede privada. Bom, a rede pública, principalmente a questão do que diz respeito ao retorno pelos alunos da educação infantil, onde tu sabe que a criança ela não vai usar máscara, a criança não vai guardar distanciamento, então a gente é radicalmente contra. Na questão da educação infantil privada e não pública, nós temos aí uma recomendação de ter um número menor de crianças, que são escolas menores, que elas com todos os protocolos aí serão autorizadas ao retorno, porque são um número bem menor, são um número de escolas bem menores, e vai também, né, vamos aí do desejo dos pais de retornarem à escola com as crianças ou não na rede privada. A minha colega Luciane Coleman tem uma pergunta para a senhora, secretária. Lu? Sim. Oi, secretária, tudo bem? Boa tarde. Amanhã a gente sabe que vai ter uma reunião aqui em Porto Alegre, no Palácio Piratini, entre o secretário de Articulação Política junto aos municípios, Agostinho Meirelles, FAMURS, enfim, várias secretarias, para definir esse calendário de retorno às aulas, né? Ou seja, tanto da rede pública quanto da rede privada. Se houver aí o anúncio de um calendário, não há possibilidade da prefeitura voltar atrás, daqui a pouco dentro de protocolos, tendo regras específicas para essas aulas presenciais, secretária? Eu acredito que seja pouco provável, né? Pouco provável. Nós faltamos aí menos de 4 meses para terminar o ano letivo. As nossas aulas seguirão remotas, né? Nós temos aulas aqui pela TV Câmara, pela internet, pelo YouTube, as remotas em plataformas, e os alunos que não têm também as atividades, não tem uma internet, um computador, tem um material impresso que nós entregamos para todas as crianças da cidade e da zona rural. Eu acredito que essa hipótese aqui no município de Bagé, mesmo que seja uma decisão do governo do estado, aqui Bagé não vai acatar, porque nós pensamos e acreditamos que escolas fechadas são vidas preservadas nesse momento, que não temos uma vacina, que não temos como, entre as crianças, principalmente as pequenas, guardar distanciamento, e temos todos os protocolos de segurança que a vigilância sanitária nos solicita. Então, é uma medida de segurança e de preservação, e nós também estamos aqui, Lu, fazendo todo um planejamento de recuperação desses alunos, principalmente para o ano que vem, tá? Junto com o Conselho Municipal de Educação, estamos encaminhando um documento de recuperação desses alunos. O que vale hoje para avaliação é o retorno que nós estamos tendo das atividades pedagógicas que nós fizemos na cidade e na zona rural. Essas atividades que os alunos estão nos dando retorno vai valer para avaliação. E aqueles alunos que não estão dando retorno, que isso acontece em todas as cidades, que os pais pensam que os alunos estão de férias, e não estão. Nós fornecemos o material impresso para aqueles alunos que não têm internet. Esse nós vamos chamar através do Conselho Tutelar, nós vamos chamar através da promotoria para que o pai compareça na escola, pois o aluno não está de férias. Os professores estão trabalhando, os professores estão fazendo planejamento, os professores estão nas plataformas, os professores estão fazendo material impresso e entregando nas escolas. Então, o aluno não está de férias. Eu sei que é um momento difícil para os pais e para as famílias, mas o abandono intelectual dos filhos, isso não é legal, isso é crime, inclusive, né? Sabemos de toda a dificuldade que os municípios e as famílias estão tendo para se arranjar nesse movimento difícil, mas cada um tem que fazer a sua parte e o poder público também está fazendo a sua parte. Portanto, respondendo a tua pergunta, eu acredito que mesmo que o Estado retorne, Bagé não irá retornar. Nós temos um lema: escolas fechadas são vidas preservadas nesse momento, que não temos uma vacina ainda para imunizar os mais vulneráveis. E nós acompanhamos, né, secretária, lá no início da pandemia, a dificuldade que Bagé, né, passou, né, começou em Bagé a pandemia,
pela instituição de saúde, né? E Bagé se mobilizou para colocar barreiras sanitárias na entrada da cidade, inclusive, quando outros municípios nem falavam ainda, ou seja, o município já vem acompanhando de perto todas as questões ligadas ao coronavírus aí na cidade. Eu agradeço a senhora, secretária Adriana Lara, secretária de Educação aí da cidade de Bagé na campanha. E eu chamo o Glauco e a Lu para conversar um pouquinho. Agora, eu imagino a dificuldade dos pais de compreensão num momento como esse. Por que eu falo isso? A gente conversou com o doutor Fábio, né? Foi na sexta, que participou junto com o Wanderson Oliveira. Fábio Jung, né? É o Fábio Jung, sobre essa pesquisa que eles fizeram e, inclusive, retorno às aulas, e são totalmente favoráveis, né? E que não seria o grande problema. Aí a gente vê municípios que se baseiam, né, na ciência, e Bagé já decidiu que não vai retornar. São Paulo também deu uma segurada. Imagina um pai no meio de uma situação como essa e, por outro, as escolas infantis. Aqui em Porto Alegre, uma tradicional escola com mais de 50 anos, conhecida de todos, a Pato, anunciou na semana passada o fechamento das portas. Então, quer dizer, é uma dificuldade bastante grande conseguir, mas principalmente os pais têm muito medo, né? André, Lu, e tem uma outra questão, eu estava pensando esses dias sobre isso. Para muitas famílias, para muitas crianças, escola é lugar de aprender e de brincar, comer. Comer, uma das principais refeições do dia é na escola. Algumas que estão dando um jeito, né? Distribuindo alimentos, mas não é a mesma coisa. Exatamente. Tem prefeituras que estão levando, né, para as crianças e famílias, mas de fato não é. Até porque em casa tem que ter gás para cozinhar, né? E, André, em relação à educação infantil, essas escolinhas, né? Tem várias escolas que estão ameaçando fechar e o governador já tinha dito que é um risco, porque o Estado não tem como absorver todas essas crianças caso essas escolinhas fechem as portas, né? É isso aí. Obrigado, Lu, pelas informações. Deixa eu conversar agora com o Glauco em outro assunto, porque a última notícia aqui do SBT Rio Grande foi uma mega operação da Polícia Federal. Foram mais de 600 ordens judiciais no Brasil relacionada a uma grande facção criminosa. E teve, aqui no Rio Grande do Sul, teve prisões aqui no estado, inclusive muitas mulheres, né, Glauco? Isso mesmo. PCC, primeiro comando da capital. Aqui no Rio Grande do Sul foram cumpridos 7 mandados de prisão. 5 mulheres e 2 homens que já estavam no sistema prisional receberam aí a ordem de prisão nas cidades de Alvorada, Charqueadas, Canoas e Gravataí. Foram cumpridos também 5 mandados de busca e apreensão, uma mega operação. Muito bem, seguimos acompanhando. Obrigado, Glauco. Bom, o SBT Rio Grande está terminando. Obrigado pela audiência, pela companhia. A gente volta amanhã às 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Glauco.